Bondoso Deus, querido Pai Celestial, mais uma vez diante de Ti estamos para Te adorar, servir, Te glorificar, porque Tu és o nosso Deus, a nossa salvação, a nossa esperança, o nosso resgate. Obrigado, Senhor, pela oportunidade rica que o Senhor coloca diante de nós, de nos ofertarmos mais uma vez a Ti, as nossas vidas, nosso fôlego, nossas forças, tudo que há em nós. De fato, pouca ou quase nada, mas nós colocamos diante de Ti no Teu altar. E pedimos Tua ajuda, Pai, para que além de nos curar física, também nos cure espiritualmente, lavando nossos pecados através do sangue do Senhor Jesus Cristo e purificando nosso espírito através do Espírito Santo do Senhor. Aqui estamos entregues mais uma vez aos Teus serviços. Que o Senhor faça de nós aquilo que Tu desejas, pois Te adoramos, Te servimos e queremos sentir que o Senhor está presente para abençoar o nosso coração. Muito obrigado, Pai, por estes irmãos, por este dia, por este lugar que o Senhor nos tem dado para que juntos pudéssemos estar esperando pelas promessas do Senhor. Aqui estamos confiantes de que estamos na Tua vontade perfeita para o Teu povo nestes últimos dias. Por isso, Pai, receba a nossa adoração, receba nossos cânticos de louvor e de adoração diante do Senhor. Que tudo que saia daqui tenha um aroma suave nas Tuas narinas santas, que Tu possa estar agradando e habitando no meio dos nossos louvores. Por isso, receba, Pai, cada um de nós. Que nossas doenças sejam nada diante do poder da Sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, rogo por cada família, cada casal, cada criança deste lugar, que possamos sentir que a mão protetora do Senhor está presente em todos os momentos, em todos os instantes da nossa caminhada. Muito obrigado, Pai. Te adoro, Te venero, Te glorifico, Te honro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Que mais uma manhã Deus possa nos abençoar com a Sua palavra. Nosso único objetivo de estarmos aqui é exatamente servirmos a Ele, nos entregarmos a Ele de corpo, alma e espírito, para que seja o nosso culto racional, o nosso culto dedicado a Ele, com as nossas vidas diante do Seu altar. Aproveitando vocês de pé, eu gostaria de ler no capítulo 1 de Gênesis, verso 27, e o capítulo 2, verso 7. Eu vou ler o verso 26 do capítulo 1, para que seja mais entendido, ou melhor entendido. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou.
verso 7 do capítulo 2. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Que Deus abençoe a sua palavra. Obrigado, Senhor. Sua palavra sagrada é o sustento da nossa alma faminta. Por isso, dá-nos uma porção dela nesta manhã. Amém. Pode se assentar. Creio eu que vale a pena repetirmos alguma coisa, algo mais, a respeito do que falamos no domingo passado, bem rápido. Às vezes, passo por alto muitas coisas, mesmo ouvindo atentamente como vocês ouvem, contudo, muitas coisas passam por alto, sem entendermos, porque, na verdade, elas não têm explicações. Nós apenas devemos crer, acreditar que Deus tem feito por nós o melhor, abençoando as nossas vidas de uma maneira espetacular, sobrenatural. E isso já é o suficiente para nós estarmos agradecidos. Nos salvou, nos resgatou dos nossos caminhos pecaminosos, nos abençoou com a sua palavra, com a revelação da sua palavra, porque a igreja de Cristo, o profeta disse, ela vive da revelação, está edificada sobre a revelação da palavra de Deus. É isso que Jesus falou, que a igreja dele seria edificada nesta revelação. E as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, porque edificada está sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Nós vimos domingo passado a respeito da Operação Resgate, o plano divino para salvar a humanidade. Vimos em 3 fases, Deus escolhendo a fórmula, como faria ele para resgatar o homem que caíra em pecado, em desobediência diante dele. E o seu propósito foi o de enviar um homem para que morresse no lugar da humanidade. A lei divina tinha que ser cumprida na queda do homem, que era um redentor semelhante, porém sem pecado, justo, pudesse morrer única e exclusivamente a favor da humanidade, a favor do homem, para que ele pudesse ser resgatado e trazido de volta à sua posição original. Nós conhecemos como o homem vivia no Éden, criado à imagem e semelhança de Deus e depois formado à imagem e semelhança do animal. O profeta disse: na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, que a primeira coisa que Deus criou foi a sua palavra, foi a si mesmo, porque Deus é Elohim, que significa aquele que subsiste por si mesmo. O profeta diz: Deus se manifestou a si mesmo, criou a si mesmo, e através disto criou a sua palavra. E a palavra trouxe à existência toda a criação divina, começando pela luz que brilhou, o profeta diz, apenas como uma chamazinha que cresceu e tomou o espaço todo de todo o universo. Esta era a luz divina, era o Logos de Deus, a forma pela qual Deus se manifestaria à humanidade, como ele apareceria
ao homem como ele se identificaria e teria companheirismo com este homem através da coluna de fogo. Todas as vezes em que Deus se manifestou na terra foi através do fogo. E é por isso que nós lemos na Bíblia que o altar de Deus é um altar de fogo. E muitos têm medo do lago de fogo, mas Deus é o fogo, consumidor e purificador. Depende da forma que você cai no lago de fogo. Se você cair no lago de fogo e enxofre, onde Satanás e seus anjos serão lançados, é perdição. Mas se é lançado no lago de fogo, apenas de Deus, você é purificado dos seus pecados, porque o fogo purifica, fogo limpa, fogo extermina o mal. Então, o lago de fogo, na verdade, é o próprio Deus, porque Ele é este consumidor e é este purificador também de nossas vidas. Todas as vezes, pois, que Deus se manifestou na terra, o fez através desta coluna de fogo. Mas por dentro daquela coluna de fogo estava um corpo teofânico, que era semelhante a um corpo humano. Quando Deus formou o homem, Ele não tomou por base a Ele próprio, nem a sua palavra, nem ao Logos, nem ao fogo. Ele tomou o animal. O profeta chega a dizer, comparando, que se você pegar um filhote de urso, uma ursinha fêmea, e tirar-lhe a pele, você verá que aquilo está ali, o corpo humano de uma garota. Ele diz que viu várias vezes e sentia arrepiar quando ele comparava o corpo de uma criança e o corpo de uma ursa, filhote. Era semelhante ao homem, ou quer dizer, o homem era semelhante àquela ursa. Porque o homem foi formado do pó da terra à semelhança do animal, e por isso o homem se tornou um animal. O corpo humano, através dos seus elementos, que já aumentaram de número, de 9, já passou para 12, para 13, e assim eles vão descobrindo de que é formado o nosso corpo humano. Só que ele foi chamado de carne, porque era um animal. Então, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, que era o corpo teofânico e o Logos, a coluna de fogo, veio habitar neste homem. Se esse homem se converte e sua natureza é mudada, o Espírito de Deus, a coluna de fogo, o Espírito Santo, vem e habita neste corpo terrestre. Deus fez esses 3 corpos para o homem: o celeste, o teofânico e o terrestre. O celeste é o Logos, é aquele que você vê uma forma que ele não tem, é uniforme, ele não tem uma forma definida. E o corpo teofânico, que é a semelhança do terrestre, e o terrestre, no qual o homem habitaria. Porém, diz o profeta, o homem governaria a terra, os animais, os peixes, os pássaros, não através do seu corpo terrestre, não através do corpo humano, mas ele o faria da mesma forma que Deus nos guia, que Deus nos dirige, através do Espírito Santo. O homem dominaria os animais através do seu espírito. Da mesma forma que Deus guiava seus filhos, entrando neles, o homem dominava a terra, entrando nela, dominava os animais, entrando nela, ou neles. Porque era o Logos de Deus, a coluna de fogo de Deus. Então, se tirássemos um raio-x de Deus,
nós veríamos um homem, e nós veríamos um fogo, e dentro do fogo um homem. Se tirássemos um raio-x do homem, nós veríamos dentro dele um corpo teofânico, uma coluna de fogo, dentro da coluna de fogo, este homem. Semelhante ao corpo terrestre, as mesmas características, o mesmo formato físico, muscular, tamanho, tudo a mesma coisa. Era um homem criado por Deus, mas manifestado em carne humana. Então o profeta diz, nesta mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis, que o homem não pecou em seu estado espiritual. O homem não pecou em seu espírito. Adão não pecou em seu espírito, mas em seu corpo. E a Bíblia nunca diz que o homem que pecar, esse morrerá. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. O espírito que foi criado, se ele peca, ele morre. Porém, o homem, o ser humano físico, é um pecado contra si próprio. Ele peca contra seu próprio corpo, disse Paulo, através das suas façanhas, que chamamos de erro, de pecado, do corpo, mas não afeta a Deus. É por isso que entendemos o profeta dizer, não é o que você fez, ou o que você faz, ou o que você fará, mas é o que Deus já fez por você. O profeta diz, você pode me encontrar à beira do caminho da estrada, algum dia, todo maltrapilho, rasgado, ferido, mas dentro de mim, das minhas veias, ainda corre o sangue de Brana, ainda sou um Brana. E jogando isso para o espiritual, ainda que me encontre pelo caminho rasgado, maltrapilho, espiritualmente, mas nas minhas veias corre o sangue de Deus, do Senhor Jesus Cristo. O meu DNA é espiritual, não terreal, não terrestre. Se fizéssemos o exame de DNA, se possível fora, encontraria o mesmo DNA de Jesus Cristo, qual foi criado, um corpo que Deus trouxe à existência. O profeta chega a dizer assim, vocês não vão me entender, mas Deus deu à luz a sua palavra. Deus trouxe à existência a sua palavra, a Jesus Cristo. Por isso ele era o Filho de Deus. E é nele que nós nos tornamos filhos de Deus, em Cristo Jesus. Porque o sangue foi derramado por nós. E a glorificação disso, vocês vão ver, não foi totalmente ele morrer por nós. Muitos homens morreram por uma causa, mas nenhum deles pôde salvar a humanidade, pôde salvar a minha alma. Apenas um foi selado como sacrifício, no selo da Páscoa. A Páscoa é o selo da sexta-feira da paixão, é o selo do sábado, da sepultura. Se ele não tivesse ressuscitado, de nada teria de perfeito, de bom no Calvário, ele teria morrido em vão. Mas foi o único homem que ressuscitou dentre os mortos. Assim mesmo, tinha a palavra de Deus para a sua ressurreição. E ele cumpriu todos os requisitos de Deus para morrer, para ir ao inferno e para ressuscitar outra vez. Para viver de novo e ser derramado sobre a congregação. É a lei do molho movido. Então, o profeta diz, o homem quando aceitou a interferência diabólica na sua interpretação do que Deus diz na sua palavra, ele deixou cair a glória que ele havia recebido de Deus.
E o homem espírito, o homem criado, em Gênesis 1:27, ficou aprisionado num corpo da morte. Aquele corpo humano, terrestre, se transformou num corpo de morte. E o homem Espírito Santo, ficou aprisionado no corpo terrestre. Por isso Paulo disse que nós padecemos, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O nosso Espírito em nós geme por nós, intercede por nós. Dentro de nós, ele pede para nós a misericórdia de Deus. Ele está aprisionado ali. E só há uma forma de ser liberto. Esse corpo tem que morrer e tem que ressuscitar. Tem que viver de novo, nascer de novo. Adão perdeu a sua glória, sua majestade, seu domínio, seu reino. Mas Jesus Cristo recuperou, resgatou de volta através do seu sangue, através da cruz. Mas isto não fez com que o homem voltasse à sua originalidade. Os seus pecados foram perdoados, mas ele continuou aprisionado. Ele resgatou, como sempre disse, você resgata um copo sujo de uma lixeira, de um lixo. Não significa que você o pega quando acha no lixo e o coloca debaixo da torneira e bebe uma água potável, porque ele está sujo ainda. O seu interior ainda há sujeira. Então agora ele precisa de uma lavagem, e essa é a lavagem da palavra. Ele precisa de ser restaurado ao seu estado original, brilhar de novo, sentir higienicamente pronto de novo, para que Deus possa beber desta água, desse Espírito que está em nós. E esse ministério da restauração não foi do segundo Adão. O segundo Adão resgatou. Adão perdeu, o segundo Adão recuperou, mas o terceiro Adão restaura esse homem de volta à sua originalidade. Tem que haver um homem que faça essa obra da restauração. Ele não precisa fazer a obra do resgate, porque Jesus morreu uma vez só, uma só operação para salvar todos os povos da humanidade. A primeira e a segunda fase, não há necessidade que se repitam, que é morrer e ir ao inferno para o resgate. Isso já foi feito por Jesus Cristo, e disse em Hebreus, ele morreu uma vez pelos pecados da humanidade. E aqueles que não creem nisto, eles então crucificam ao Senhor Jesus Cristo outra vez, em sua incredulidade. Que pecado é incredulidade. O profeta diz, pecado não é beber, não é fumar. Pecado é não crer na palavra. É não confirmar a palavra conforme ela é. Então não há necessidade, o profeta diz, aquele dia do Calvário foi um dia único, especial, único. Não há necessidade de um novo Calvário. Não há necessidade de um novo Cordeiro para morrer em meu lugar. Já fez isto, definitivamente e eternamente. Ele morreu pelos nossos pecados. E somos salvos, eternamente salvos. Diz o profeta, antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi sacrificado por nós. Então, essa fase, não há necessidade que haja um homem para realizá-la, porque o meu Senhor Jesus Cristo já o fez por mim. Ir ao inferno para pregar aos perdidos, também não há necessidade que um homem faça isto, porque Jesus fez isto para os irmãos do Velho Testamento, para os salvos do Velho Testamento, para a identificação às almas encarceradas. Hoje,
as almas encarceradas receberam uma mensagem de um homem vivo, não morto. O profeta de Deus, nosso profeta, pregou a mensagem: almas encarceradas hoje, espíritos em prisões hoje. E ele mostrou que no meio de nós estão as almas presas no inferno, no pecado, na incredulidade. E por isso a enfermidade, a peste, as dores, o sofrimento, tudo que existe é o inferno diante de nós. Um inferno atual ou atualizado diante de nós. O profeta disse que ele foi a um shopping center com a sua esposa, um supermercado que tinha aquela escada rolante. E ele disse que enjoou muito de ficar caminhando com a esposa para lá e para cá, como o homem só sabe empurrar carrinho, né? A mulher que compra. E o homem só empurra o carrinho para lá e para cá, para lá e para cá. E ele volta no mesmo lugar, às vezes 10 vezes, até ela decidir o que vai comprar. E o irmão Brando cansou com aquilo e disse assim: olha, eu vou sentar aqui e vou te esperar. Ele sentou próximo àquela escada rolante e ficou ali esperando. Às vezes até cochilamos esperando as mulheres no supermercado ou no shopping. E ele ali esperando, daí a pouco ele olha para a escada rolante, vem subindo uma mulher. Aquela mulher mal vestida, cabelo todo esfarrapado, aquela coisa toda, pintado de cores diferentes. E quando ele olhou nela, ele viu seus olhos pintados ao redor, as sobrancelhas, tudo pintado, de roxo, de azul, do jeito que elas fazem hoje. Ele olhou aquilo e disse: oh, que pena, que doença terrível, eu nunca vi uma doença dessa. E ele teve coragem de levantar, se aproximar daquela mulher e disse: bom dia, senhora, ou boa tarde, senhora. Eu posso lhe ajudar? Eu sou um pregador de cura divina. Eu oro para as pessoas que têm doenças raras. E eu vejo que a senhora está em necessidade. Ela olhou para ele assim, assustada com certeza. Ah, vai para lá. E ele disse que ficou até envergonhado. Disse: poxa vida. Conversando com alguém, disse: não, irmão Brando, aquilo é pintura. A Maxo Factor é que tem feito isso para as nossas mulheres, achando que as estão fazendo mais bonitas para o homem. Mas é isso que você viu. E Deus disse ao profeta: são almas encarceradas hoje. Então, não há necessidade que um homem fosse ao inferno para pregar as almas encarceradas. Ele pregou as almas encarceradas em vida, durante o seu ministério. E está em todo mundo essa mensagem: almas encarceradas hoje. Mas, por outro lado, a terceira fase do resgate do homem tem que ser cumprida por um outro homem. Jesus ressuscitou da morte para resgatar os santos do Velho Testamento. E cantamos e regozijamos quando falamos da entrada triunfal dos santos do Velho Testamento na glória celestial. Imaginamos aquelas colunas, né, de pérolas, e os santos do Velho Testamento entrando, porque um homem ressuscitou dentre os mortos, provando que ele era um trigo original. Ele era um grão de trigo original. E a lei divina tinha uma festa, tinha vamos dizer, um sacrifício que o homem tinha que fazer ao plantar a sua colheita. Era a entrega das primícias da sua colheita. Isso quer dizer, os primeiros grãos, ou o primeiro grão que chegava ao amadurecimento. Aquele que provava por si mesmo que ele era um trigo. Tirava a casca e via que havia uma semente original dentro daquele homem. Então pegava-se as primícias, primeiro fruto do trigo, por exemplo, faziam um molho, um feixe,
e era levado para o sumo sacerdote no templo. E ele o dedicava a Deus, os primeiros frutos, as primícias, e depois ele movia, sacudia aquele molho sobre o povo. Ele soltava aquelas sementes sobre o povo, provando, cada um deles, que havia um homem que era perfeito, era uma semente original. É o primeiro grão que chegou ao amadurecimento. A primícia foi o Senhor Jesus Cristo. Ele foi o primeiro dentre os mortos a ressuscitar. Então ele é a primícia dos que dormem, diz a Bíblia. Ele foi o primeiro dos que dormiram. Então, se houve necessidade de 3 fases para resgatar os santos do Velho Testamento, tem que haver, e há, as 3 fases para resgatar o homem do Novo Testamento, os salvos do Novo Testamento. Como disse, não há necessidade de morrer, nem de ir ao inferno para resgatar as almas que estariam no inferno. Não, mas a terceira fase, ele tem que mostrar que é um grão original, que ele é um grão verdadeiro, perfeito, e ressuscitar, não para ser as primícias do que dormiram, no geral, porque a primícia é Jesus Cristo, é o primeiro, mas ele seria a primícia dos santos do Novo Testamento. Aqueles que ouviram a palavra, o Evangelho, estão dormindo, da mesma forma que Adão, Eva, Abel e os demais do Velho Testamento estiveram esperando até que Jesus viesse, porque ele seria o grão original. Da mesma forma, no Novo Testamento, me entendam se puderem, os santos do Novo Testamento estão esperando há 2000 anos pelo grão original, e haverá as primícias de novo, haverá um molho movido outra vez, para provar que esse grão chegou ao amadurecimento, à perfeição, e é esse grão, esse molho de trigo que será movido sobre a congregação de novo para o resgate dos santos do Novo Testamento. E não são palavras minhas, são palavras do profeta ao nascer do sol. Mas até eu chegar lá, deixe-me dizer alguma coisa. A alma que pecar, essa morrerá. O profeta disse que pecado é incredulidade. Tem que ser um espírito que crê ou não crê, que acredita em Deus ou não acredita. Um animal não tem isso. O animal não pode fazer isso. Manifestar a sua crença ou a sua vontade, ou o seu desejo, é um animal. Mas o homem tinha essa capacidade dentro dele, um espírito, uma alma, que Deus pusera nele. E é essa alma que confirma Deus ou rejeita Deus. Você quando peca, é porque você está rejeitando a palavra, rejeitando a orientação de Deus, rejeitando o caminho que Deus colocou para você. Então você está pecando porque está se fazendo incrédula à orientação divina, à palavra de Deus. Deus expõe sua palavra, ou você crê, ou você descrê, ou você é crente, ou você é incrédulo, ou você é salvo, ou você é perdido, você é alma resgatada ou alma encarcerada. Essa é a verdade, nua, crua e simples. É sim, sim, não, não. Se você crê, tudo é possível àquele que crê. Depende do que você crê. E o profeta disse, e a alma teve oportunidade, antes mesmo de entrar no corpo humano, de fazer a sua escolha. Porque o pecado não começou no Éden, na terra. Não foi ali no Éden, não foi ali na terra. Ali foi a manifestação do pecado. O pecado começou no céu. Antes da fundação do mundo, Deus deu a oportunidade ao homem de fazer a sua escolha, de crer nele
ou de crer na interpretação de Lúcifer, um anjo que Deus criara para ser transportador da luz. Abaixo de Deus, diz o profeta, era Lúcifer. Era luz. E foi esta posição que Jesus assumiu, tomou de Satanás as chaves da morte e do inferno. Assumiu a posição de sentar-se ao lado de Deus no seu trono. Então, o lado direito de Deus agora é o Senhor Jesus Cristo. É o seu braço direito, é o seu segundo homem, se assentando no trono do Pai, assumindo a posição do rei, da majestade divina. Mas tem que haver um homem levando os santos do Novo Testamento para se assentar ao lado de Jesus ou no trono de Jesus. Disse Deus em Apocalipse, aquele singular que vencer o vencedor da última era, aquele que provar que realmente ele é um grão original, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Eu vejo essas coisas com tal simplicidade que eu penso que não precisaríamos estar amontoados mensagens com parágrafos separados para poder provar A ou B, porque é algo que está na sua alma. Você já viveu aquilo. Você já esteve presente em algum lugar que você não sabe onde, em alguma reunião que você não sabe nem para que foi convocada, mas você estava ali. E quando lhe deram a oportunidade de você manifestar, você provou que era um filho de Deus. Você reconheceu de onde você vinha e você aceitou a palavra. A alma aceitou a palavra de Deus. O profeta diz que essa batalha que começou no céu, hoje está na mente do homem. A maior batalha, uma vez já pelejada, está agora na mente do homem. Ou você crê na palavra, ou você não crê na palavra. Porque hoje, o engano de Satanás para o homem é torná-lo um religioso. E ele pensar que ele é um filho de Deus, quando na verdade não o é. Que ele é uma alma salva, quando na verdade ele é uma alma encarcerada em credos, em dogmas, em doutrinas humanas, em feituras humanas, em obras humanas, religiosas. Ele não tem a sua alma liberta do pecado da incredulidade. Mas o homem até hoje tem a sua oportunidade de escolha. Escolher obedecer ou escolher desobedecer. Depende de você. O profeta disse, a tua escolha determina o teu destino. Para onde você vai? Se você vai naquela caravana que vai entrar nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém, se você vai naquela caravana, é porque você fez a escolha certa, ficar ao lado da palavra, ao lado da revelação de Deus. Mas se você não fez a escolha certa, você não vai estar naquela caravana. Você pode cantar que a caravana vai sair às 7 horas, mas você vai chegar às 7h30, 8 horas. Sempre vai chegar atrasado. Você não vai conseguir embarcar na caravana do céu. Somente aqueles que forem resgatados pelo homem do século XX. Um homem no século XX cumprindo a promessa de Deus. Paulo disse aos Romanos, capítulo 8, a escritura está um pouquinho alongada, mas vocês me acompanhem, por favor.
Eu posso falhar, minhas palavras podem ser tropeçadas, mas a palavra de Deus não passa. Ela permanece para sempre. Porque para mim, disse Paulo, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O homem vai escapar dessa corrupção. Porque sabemos que toda a criação geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, veja o que eu falei há poucos minutos atrás, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos dentro de nós mesmos. Nós mesmos gememos dentro de nós mesmos. Então, há um eu que está ali dentro e gemendo por mim. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, isto é, a redenção do nosso corpo, o resgate do nosso corpo. Os que morreram estão esperando, numa semelhança do corpo terrestre. Nós vivos aqui estamos esperando essa redenção chegar, a redenção dos nossos corpos. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como que ele o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Esse eu interior ajuda as minhas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Imagine, gemidos inexprimíveis. É uma angústia para ele ficar preso neste corpo da morte. Vê-lo envelhecer, corromper-se. E ele ali preso, aquele homem preso dentro daquela corrupção. Ele não pode passar pela corrupção. Deus prometeu que seu filho não veria corrupção. E nem sua alma seria deixada no Hades, na sepultura. E ali o homem se vê aprisionado num corpo em corrupção, deteriorando cada ano que passa, envelhecendo cada ano que passa. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Deus que conhece e examina os nossos corações, Ele sabe qual é a intenção do meu espírito, do meu interior, do meu eu celestial. Ele sabe que o meu desejo não é aquele que o corpo manifesta, que o corpo quer, mas o meu desejo é o que está dentro de mim, da minha alma, é o que a minha alma quer por mim. Por isso ela não abre mão, ela não arreda o pé, ela intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Quando Deus examina minha alma, examina meu espírito, Ele encontra um intercessor, impertinente, lutador, que batalha a nosso favor. É bom quando você tem um irmão que ora por você. E nós deveríamos realmente estarmos preocupados com isso. Orarmos uns pelos outros. Intercedermos uns pelos outros. Para que Deus dê força, coragem a cada um. Para vencer essa batalha humana. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te, tem bom ânimo. Isso é muito bom, saber que você tem amigos que estão do seu lado, né, pedindo a seu favor, declarando, dando testemunho a seu favor.
Agora, quanto mais ainda é glorioso, é maravilhoso, é estupendo saber que você tem uma alma dentro de você que intercede por você com gemidos inexprimíveis. É por isso que você ainda não caiu. É por isso que você ainda está na palavra, na revelação de Deus. Porque Deus está atendendo não o meu corpo, não os desejos da carne. Deus está atendendo os desejos da minha alma. Por isso Davi pôde gritar: oh alma, oh minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Por que te abates, ó minha alma? Logo, logo o Senhor virá socorrer-te. Ele sabia que ele podia clamar a sua alma, conversar com a sua alma, porque a sua alma, minha alma, é os únicos amigos que temos. Converse com a sua alma, dê força para ela interceder. Isso quer dizer esforçar para viver o que a sua alma está dizendo, o que a sua alma está te orientando, o que o seu coração está te mostrando. Mas acontece que às vezes o nosso espírito se torna rebelde, não sei como, não sei explicar, e aí nós duvidamos que somos cordeiros. Então o nosso coração se torna rebelde. Mas ainda que o nosso coração nos condene, temos paz com Deus. Porque maior é Deus que o nosso coração e o nosso espírito. Mas se você quer um amigo fiel, um amigo verdadeiro, dê ouvidos ao Espírito Santo que está dentro de você. Não estou dizendo ao Espírito Santo Deus, estou dizendo ao Espírito Santo homem. O Espírito Santo homem que está dentro de você. Esse Espírito, ele é santo. Por isso que a Bíblia sempre se referiu aos santos do Velho Testamento, aos santos do Novo Testamento. Essa é a verdade. Se existe um São João, é o subtil. Se existe uma Santa Maria, é você. São os santos do Novo Testamento. A Bíblia se refere a nós assim, santos, filhos de Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse verso, ele é glorioso. Deus nos conheceu antes da fundação do mundo, nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus e sermos irmão dele. Ele seria o primogênito dentre os irmãos, o primeiro irmão, o primeiro homem a vencer, a derrotar a Satanás em todas as suas fases e se resgatar a si mesmo. Ele tinha poder de dar a sua vida e tomá-la de novo. Foi o primeiro irmão. Esse é o amigo. Melhor do que o irmão carnal é Jesus Cristo, o meu melhor amigo e meu irmão. Quando ele mandou o recado para os seus discípulos, ele não falou: vá lá e diga aos meus servos, aos meus discípulos, vá e diga aos meus irmãos que eu vou encontrar com eles lá na Galileia. Que privilégio, que coisa gloriosa é poder entender, acreditar que eu sou irmão de Jesus. E olha que é irmão de sangue. O mesmo sangue que corria naquelas veias é o mesmo sangue que corre nas minhas veias. O mesmo DNA. A mesma origem. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Deus fez uma obra completa.
Ele chamou, justificou, primeiro predestinou o homem, escreveu o decreto da sua salvação, depois chamou aquele homem predestinado, justificou a ele através do sangue e agora o glorifica através do batismo com o Espírito Santo. Que diremos, pois, a estas coisas? Que diremos, pois, a estas coisas? Não estaríamos nos glorificando demais? Não estaríamos nos colocando muito fáceis para a nossa salvação? Ou não estaríamos sendo um pouco presunçosos, egoístas, ao nos identificarmos tal como nós o temos feito através da manifestação de Jesus Cristo e nos fazer comparação a Ele? Que diremos a estas coisas? Eles nos questionariam. E que explicação nós daríamos? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se foi Ele que fez assim, discute com Ele. Questione a Ele. Porque foi assim que Ele fez. Ele me viu, me predestinou, porque Ele viu antes da fundação do mundo que eu disse sim à palavra dEle. Eu disse amém à palavra dEle. De 3/3, eu fui um dos primeiro terço. 2 ficou ao lado de Lúcifer. 1/3 ficou ao lado de Deus. E um deles sou eu. É você, ponha você ali. Por isso Ele escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Isso é predestinação. E quando Ele vai chamar, Ele abre o livro e chama você pelo nome. Ele te predestinou, Ele te chama e te justifica. O que é? Diz que você não tem nenhum pecado. Isso é ser justificado. Não há um justo, nenhum sequer. Eu não sou justo. Você não é justo. Nós não somos justos, mas somos justificados por Deus. Deus foi quem disse, não há pecado nele, porque eu recebi o resgate. Eu recebi o preço do pecado. Então Deus não pode cobrar mais nenhum pecado do homem, porque Ele já recebeu o preço do resgate, que foi o Senhor Jesus Cristo em nosso lugar. E Jesus provou que ressuscitou dentre os mortos e que está vivo hoje. Porque somos justificados. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Com Ele. O vencedor recebe o prêmio. Jesus foi o vencedor. Recebe a coroa da vitória. Jesus foi esse vencedor. Mas Deus nos dará esse prêmio juntamente com Ele, porque nós o aceitamos como nosso Salvador pessoal. Nós o aceitamos como nosso amigo, nosso irmão, companheiro de jornada, que foi o primeiro irmão que provou que era um trigo original, que era uma semente original, perfeita, sem nenhuma mancha, nenhuma mácula, que plantada produziu outras sementes. Uma semente original, sempre que plantada, produz outras sementes originais. Jesus plantado produziu isso que você está vendo. Você é uma semente de Deus. Você é uma semente de Deus. E a semente tem a mesma natureza da original. Plante uma semente e você verá os frutos têm a mesma natureza, a mesma qualidade, a menos que tenha sido enxertado, e não é a original.
Você pode enxertar uma laranja num pé de limão. Ou num pé de mexerica, num pé de limão. Aqueles galhos darão mexerica ou laranja. Mas se nascer um galho original do tronco, ele vai produzir limão. E quando o produtor rural esquece de podar aquela rama original, porque ele não quer limão, ele quer só laranja, se ele não podar, logo vai crescendo os galhos do limão, daí a pouco no mesmo pé você colhe limão e colhe laranja. Colhe limão, colhe laranja. É a lei da natureza. O profeta diz: deixe a árvore produzir uma rama original e você verá. Ela produzirá a mesma natureza da original. Se você é semente de Cristo, você terá a natureza de Cristo. Você possuirá as qualidades, as qualificações de Cristo. A menos que você seja um fruto enxertado. Como um frango de granja que nunca mais tem uma semente para ele. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Convicção. Paulo tinha convicção. E é o que nós precisamos também, de convicção. Então vamos nós. Ao nascer do sol, a partir do parágrafo 60, o irmão Brando começa a falar sobre o molho movido. Ele diz assim: se havia algum rito santo, este devia ser celebrado no sábado, o qual era o 7º dia da semana, o dia do repouso. Porém, tem notado você o que diz aqui em relação a esta celebração? Diz que o molho, o qual é a primícia da semente que foi semeada, devia ser movido no primeiro dia da semana. Tinha que ser no domingo. Quando a semente germinava e se madurava, então se cortava este molho e se levava ao sacerdote, e este a levava e movia ante o Senhor para a sua aceitação, para Deus aceitar aquela semente, mostrando que você era aceito. Você vinha com seu molho, o sacerdote devia movê-lo ante o Senhor, não no sábado do 7º dia, mas no primeiro dia da semana, o qual chamamos de domingo. Este nome é romano, e eles o chamavam assim porque era o dia dedicado à adoração do Deus Sol. Mas como temos mudado, já não é um dia para adorar o Deus Sol, mas um dia para adorarmos ao Filho de Deus. O primeiro dia de semana pertence ao Filho de Deus, que ressuscitou dos mortos. Notem bem, diz ele, parágrafo 64. Do trigo de Deus, da semente de trigo de Deus, ele foi o primeiro grão que havia sido levantado dentre os mortos.
Depois de quantos mil anos de Adão, Eva, Abel, Abraão, Isaac, Jacó, Noé e tantos outros na galeria dos heróis da fé, esperando por esse molho movido para resgatar, para provar que eles eram aceitos por Deus. Ele foi o primeiro grão de trigo. Deus havia vindicado sua vida por meio do poder vivificador. E o havia levantado dentre os mortos, e este foi a primícia do que haviam dormido. Ele foi a primícia. Ele foi esse molho. Por isso tinha que movê-lo, porque foi o primeiro a chegar ao amadurecimento. Ele foi movido como uma comemoração de ação de graças a Deus. Crendo que as demais sementes se dariam também. Era um sinal. E hoje em dia, porquanto ele foi o primeiro filho de Deus que chegou ao amadurecimento completo, por estar em Deus, ele foi levantado da terra, movido sobre o povo. Ó, que lição tão gloriosa! Foi pelo poder vivificador de Deus. Ele ressuscitou e foi movido. Ele havia sido tipificado muitas vezes, como veremos mais adiante. Ele foi tipificado, porém isto foi realmente a primícia dos que haviam dormido. Ele foi movido por cima da semente prometida, a qual tinha a promessa da vida. Ele foi movido no dia de Pentecostes, quando veio um estrondo do céu, como de um vento impetuoso, e havendo sido movido, ele o foi sobre as pessoas, o povo pentecostal que estava ali, esperando que descesse a bênção do dia de Pentecostes. E ele será movido outra vez, o molho movido, será movido outra vez, nos últimos dias, como nos damos conta, segundo Lucas 17:30, no dia do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem for revelado novamente, ou seja, movido novamente sobre as pessoas. Agora, quem é este Filho do Homem? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. E por todo o ensino e confirmação que temos da palavra de Deus, pela própria palavra de Deus, por sinais e maravilhas, e também por Lucas 17:30, que acabamos de citar, Malaquias 4, e as diferentes escrituras que conhecemos, hoje vemos que essa palavra, ela é movida de novo sobre o povo, e que as tradições do homem estão mortas, e que o Filho de Deus vive de novo com o batismo do Espírito Santo entre nós, e nos está dando vida. E assim como Cristo, essa foi a comparação do profeta. Preste atenção. Assim como Cristo foi o primeiro a levantar-se da tumba, entre os profetas e todos os demais, ainda que é tipificado em muitos lugares como as primícias dos que dormiram, assim mesmo, na vinda de Cristo, no tempo da noiva tirada da igreja, terá que haver, nos últimos dias, outro molho movido novamente. O que é o molho movido? O que é o molho? É a primeira semente que chega ao amadurecimento, que prova que, na verdade, é um trigo original. Primeiro tem que provar que é original. Jesus provou, morreu, foi ao inferno e ressuscitou. Ele provou para ser as primícias do que dorme. Mas da mesma forma que Cristo foi o primeiro a levantar-se da tumba, o primeiro a ressuscitar, assim também, nos últimos dias, terá que haver, nos últimos dias, outro molho movido novamente. Ó, que coisa! O molho movido. Que coisa foi esse molho? Foi o primeiro grão que chegou ao amadurecimento, que provou que em verdade era trigo e que era um molho. Aleluia! Estou seguro que vocês estão vendo o que eu estou lhes dizendo. Ele foi movido sobre o povo e pela primeira vez haverá na era da noiva
uma ressurreição dentro do denominacionalismo tão escuro, haverá uma mensagem mostrando que o amadurecimento completo da palavra tem voltado de novo em seu poder e que será movido sobre o povo por meio dos mesmos sinais e maravilhas, tal como ele fez no passado em Jesus. Um ministério que seria idêntico ao do Senhor Jesus Cristo. Seria um outro molho movido sobre o povo. Um ministério que seria idêntico ao ministério do Senhor Jesus Cristo. Como eu lhes disse, não há necessidade mais de um homem morrer pelos meus pecados. Essa primeira fase foi selada pelo Senhor Jesus Cristo. Não há mais necessidade que se vá ao inferno para pregar as almas encarceradas, porque elas hoje estão andando em nosso meio. Mas há necessidade da terceira fase. Essa sim, tem que haver uma ressurreição deste molho nesses últimos dias. Esse grão tem que ressuscitar. Esse grão tem que viver de novo para provar que ele era trigo. Jesus teve que ressuscitar para provar, para dar testemunho de que ele era a semente original. Mas no tempo de Cristo, nos últimos dias, na era da noiva, tem que existir outro molho, que também levantará-se dos mortos, e provará que ele é grão original, verdadeiro. E quando ele ressuscitar, ele vem com a palavra falada, que é movida sobre a congregação. Está feito. É o nosso representante. Ali esteve o primeiro molho que ressuscitou. O primeiro dentre todos os profetas, qual foi o Filho de Deus. O Rei de todos os profetas. Tem havido igrejas e mais igrejas, noivas e mais noivas, porém tem que vir uma, aleluia. Tem que aparecer uma noiva verdadeira. Tem que aparecer uma noiva verdadeira que não somente terá a mecânica, mas também terá a dinâmica disso. Isso fará com que essa igreja se mova e viva no poder da sua ressurreição. Porém, se nós não chegarmos a este lugar e encontrarmos neste ponto, de que nos vale estar polindo as calotas das rodas? Que benefício há de estar mudando a aparência ou dar-lhes uma polida completa, quando não tem nada de dinâmica? Não importa quanto a mecânica esteja correta, tem que haver uma dinâmica para fazê-la funcionar. Isso foi o que provou, aleluia. Isso foi o que provou nesse dia de ressurreição. Ele não foi somente a palavra. Ele foi o próprio Deus. Foi a dinâmica da palavra o que fez com que o corpo de Cristo, estando frio, rígido e morto no sepulcro, se levantasse à vida e levantasse de novo, movendo mesmo a pedra. Eu sou aquele que estava morto, ele disse. Eu sou aquele que estava morto, mas eis que é vivo para sempre. Tão morto estava que a lua o declarou. Tão morto que o sol declarou morto. As estrelas o declararam morto. Toda a natureza o declarou morto. Mas agora todo mundo tem que reconhecer que agora ele vive. Ele não foi somente a mecânica, a palavra de Deus, mas foi também a dinâmica que provou a mecânica. E se ele sendo o noivo, a noiva tem que aparecer, porque ela é parte dele. E ela somente pode ser a manifestação do cumprimento de toda a revelação. Esta é a verdade. Esta é a mensagem para este dia de ressurreição. A mecânica é o carro novo, polido, calotas lindas. Essa é a mecânica, mas a dinâmica é a faísca que acende a gasolina. O profeta disse, você pode ter um carro lindo, tirado zero da fábrica, e o outro também tirou zero, e os dois enchem o tanque dos dois. Se um deles não tiver a faísca que acende o fogo, ele não vai funcionar. Embora é lindo, bonito, mas tem que ter a faísca, tem que ter o fogo por dentro. Tem que ter a prova que ele é semente original. Que ele pode fazer isso. E foi publicamente, Jesus
foi reconhecido publicamente que ele havia ressuscitado dentre os mortos. Que era, os santos do Velho Testamento o viram, foi testificado. Ele chegou aos seus discípulos e os declarou: eu sou aquele que estava morto. Eu sou aquele que estava morto. Mas o grão de trigo desta última era também terá que provar publicamente que ele era grão original. Por isso eu acredito, prego, creio na ressurreição isolada do nosso mensageiro. Porque Jesus teve uma ressurreição isolada dos demais. Ele foi o primeiro, ele foi o primeiro do Velho Testamento. Ele foi o primeiro dos santos do Velho Testamento. Tem que haver um que será o primeiro dos santos do Novo Testamento. Ele disse: vocês têm que chegar a esse nível de fé onde eu estou, para ir no rapto. Tem que chegar a esse nível de fé para ir no rapto. Mas se acontecer alguma coisa e vocês não conseguirem chegar, Deus usará a minha fé para levantar vocês. Deus usará a minha própria fé para ajudar vocês. Ele tinha certeza disso, que ele tinha chegado àquele nível de fé, que era a fé perfeita, sem nenhuma mancha, crer verdadeiramente no Senhor. E por isso esse ministério, ou essa fase do ministério do nosso mensageiro, ainda está por vir, porque é a terceira etapa do seu ministério, e ela só acontecerá após a sua ressurreição. A palavra falada é depois. Fé de rapto é quando ele trouxer para a igreja esta fé, e ele se identificará a ela, e nós o olharemos face a face, irmão. Não é uma coisa imaginária, não é uma coisa que você tem que quebrar a cabeça para poder entender, para depois eu crer. Depois que eu entender como vai acontecer isso, eu vou crer. Não, é uma coisa simples, simples assim. Nosso irmão Branham morreu, mas um dia ele vai se colocar diante de nós e diz: eu estive morto, sou eu mesmo que estava morto, mas reviveu, ressuscitei. E não serão outros olhos que o verão, serão esses aqui. Esse ouvido que o ouvirá dizer isto: estive morto, mas eis que estou vivo para sempre. Porque o primeiro molho foi movido, e agora o segundo molho é movido. E aí sim, ele terá condições de pegar o seu resgate, o seu povo, e os conduzir às entradas eternais da Nova Jerusalém, no rapto. Levar o seu povo no rapto. E aí introduzi-los naqueles portais eternos, lindos, maravilhosos, da Nova Jerusalém, como mensageiro de Deus. Ele não nos salvou, ele não morreu pelos nossos pecados, nós não o adoramos, nós não o servimos, não nos prostramos diante dele, não temos uma imagem de escultura para rezar, para orar por ele ou para ele. Não, nós reconhecemos que aquele ali é o nosso irmão primogênito, mas aquele ali é o nosso irmão Branham também. É o irmão Jesus e o irmão Branham. Os dois provam que é semente original. Jesus provou que era uma semente original, levantou-se da tumba. O irmão Branham vai provar que ele é a semente original de Deus e vai levantar-se. Aleluia! E estará em nosso meio, e nós o veremos face a face, falar a palavra e nos fazer viver. Nós o veremos dizer para nós, não para um peixinho, mas para mim, para os irmãos que morreram: peixinho,
eu te devolvo a vida, eu te devolvo a vida. Ele não poderia fazer isso se não vivesse ele mesmo. Se ele não ressuscitar dos mortos, ele não tem autoridade para levantar os mortos. Ele não diz: peixinho, em nome de Jesus Cristo, levanta aí. Ele se colocou de pé no lugar do Filho do Homem, Filho de Deus. Diz: peixinho, eu te devolvo. Quando você devolve algo, é porque aquele algo está nas suas mãos. Então a vida daquele peixinho, onde estava? Nas mãos dele. Do anjo forte, do nosso Miguel, do nosso profeta. E ele diz: peixinho, eu te devolvo a vida. E aquele religioso, testemunho de Jeová, que estava no barco, quase caiu dentro d'água. Porque ele viu o peixinho subir no alto e mergulhar. Não sem antes de levantar a cabecinha e olhar para o profeta de Deus e reconheceu ali, aquele peixinho reconheceu que Adão está de volta. Adão está de volta. Eu não teria condições de prosseguir, mas essa mensagem, a notícia de última hora, mais importante da história, ela é tremenda. O profeta disse: se você imaginar a ressurreição, porque você não imagina hoje, parece que hoje não aconteceria da forma que aconteceu com Jesus, ele disse. Mas se você pudesse crer nisto, você veria que Jesus ressuscitou, os discípulos de Emaús, correram em direção aos apóstolos para testificar que Jesus tinha ressuscitado. E era notícia da hora, pé do ouvido de cada um, na casa de cada um. Ele vive, ele ressuscitou. O irmão Jesus ressuscitou. Ah, mas será? Ressuscitou, ele apareceu para o irmão fulano, para a irmã fulano, para Maria Madalena, aquela igreja de Vitória, Tabernáculo Vitória. Eles estão falando que ele ressuscitou. Ah, só se eu ver. Pois você vai ver. Você prepara que você vai ver. E ele vai se colocar diante do povo, da mensagem, e vai provar que ele é um grão original. E feliz daquele, bem-aventurado aquele que crê, sem ver, do que o Tomé, porque existe os Tomé da mensagem. Não, só se ouvir. Mas é mentira, mesmo se eles verem, eles vão acreditar, vão dizer que é o demônio. Isso é carne fresca. Isso é alimento para a águia. Só a águia come isto. Só a águia gosta disto. Mas ele diz ali que os discípulos começaram a contar um para o outro: o irmão Jesus ressuscitou. Ele mandou um recado para nós. Aí o profeta disse que eles saíam nas ruas assim, e quando chegavam numa esquina, eles não tinham coragem de atravessar sem olhar. Eles olhavam para outra rua, aí depois atravessavam. Porque podia trombar com ele ali na esquina. Tão certo como eles criam, que eles poderiam estar andando ali e de repente ele se põe no meio deles, como os discípulos de Emaús disseram. Então eles ficavam assim: a qualquer momento eu vou vê-lo, a qualquer momento eu vou vê-lo. E eles ficavam preocupados, olhavam nas esquinas, paravam, alguém sentava numa esquina e ficava ali, parte do dia todo olhando, rua por rua. Ele vai aparecer, ele vai aparecer. Não te preocupes, mesmo se você não o vê na rua, mas quando vocês estiverem congregados, ele se colocará em nosso meio. E nos dirá: paz seja convosco, paz seja convosco. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu creio nisto! Eu creio nisto! Irmão Branham, mas você estava morto. Foi provado, tem a sepultura lá. Sua família provou, confessou. Sim, eu estava morto. Mas eis que agora estou vivo para sempre. E tenho as chaves. Porque quando ele subiu, Jesus entregou para ele as chaves do reino a Pedro, e da morte e do inferno para o sétimo mensageiro.
entregou o livro da redenção. Quem tem um livro da redenção é que faz chamada. Ele tem nas mãos aberto o livro da vida do Cordeiro. E quando se fizer chamada, pimba, lá estarei. Pimba, lá você vai estar. Mas a qualquer momento, talvez você vai andar nas ruas aí, nos becos do recanto, e vai topar um homem. Oi, irmão, pelo amor de Deus, eu tenho um ladrão aqui. Vocês não me conhecem? Lógico que não, nunca te vi. Quando vemos as fotos dele, já é velho, careca, e um jovem de 18 anos ali aparecendo. Não, eu sou o irmão Brana. Eu sou o irmão Brana. Porque primeiro, irmãos, irmão Giovanni, ele vai primeiro, aleluia, eu creio nisso. Ele vai primeiro aparecer a Maria Madalena. É o mesmo ministério. Ele vai aparecer a igreja pecadora. Primeiro, meu querido, ele vai aparecer no Tabernáculo Vitória. Nós vamos dizer que ele vive. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluias! Glória a Deus! Nós aqui vamos sair correndo, avisando os demais. Ele está vivo, o irmão Brana está vivo, cumpriu a profecia, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Mas como? Como? Não veio a nós? Bom, não foi a você, mas ele apareceu lá no Tabernáculo Vitória. Está andando nas ruas do Recanto das Águias. E para provar que é ele mesmo, ele vai lá no refeitório, vai dizer, o que vocês têm para comer aí? E vai comer conosco. Como Jesus fez com os seus discípulos, ele fará conosco também. Que crença mais terrível, mais esquisita. Em 1965 este homem morreu. E agora, 2017, nós estamos falando que ele vive. 65 dá 35 mais 17. 52 anos, não é isso? O que resta do corpo deste velho camponês? Talvez nem os ossos. Nem os ossos. Eles irão lá na sepultura dele, aquela pirâmide bonita. Todo mundo tira foto ali para ver se vê algum sinal, a nuvem, uma luz na pirâmide. Eu tirei uma foto lá no túmulo do irmão Brana, apareceu uma luz atrás de mim. Eu não preciso de tirar foto no túmulo do irmão Brana. Vou tirar uma foto com o irmão Brana mesmo. Você crê nisto? Você crê nisto? O molho será movido outra vez. No tempo da noiva haverá outro molho movido, isto é, outra ressurreição isolada. E este será o nosso resgate. Operação Resgate completa-se com a ressurreição do mensageiro de Deus. Porque ele vive. Jesus, posso crer no amanhã. E então, quando provar isto, dê glória a Deus, porque você vai estar presente. Se você não estiver presente para ver e dizer, paz seja convosco, eu sinto muito. Está quase a Coreia do Norte soltando uma bomba sobre os Estados Unidos. E nós fazendo o quê?
Eu pensei, eu acho que nós devemos começar a andar nessa rua aí, para ver se não tem alguém estranho andando aí no nosso meio. Começar a olhar no refeitório assim, para ver se não tem alguém estranho ali no nosso meio. Porque a qualquer momento nós vamos ver isso acontecer. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe para estar de pé diante do Filho do Homem, na sua vinda e no seu reino. Pai Celestial. São as loucuras do Evangelho, da mensagem, e eu creio nelas. Acredito que Tu és o Deus das coisas sobrenaturais, inacreditáveis, inexplicáveis, mas verdadeiras. Por isso, Pai, peço humildade, simplicidade, para apenas crer que isto é verdade, que daqui a pouco vai nos ser provado que é verdade. O primeiro grão que vai provar que é trigo vai estar no nosso meio. Eu sou Ele. A fé perfeita, a unidade perfeita, a confiança perfeita. E vai estar ali em carne humana, andando em 2 pés. Ali estará a estatura de um varão perfeito. Por isso o Senhor o poupou de muitas coisas para praticar, porque tinha esse ministério para ele nos últimos dias, semelhante ao ministério do Teu Filho Jesus, nosso Salvador. Por isso o Senhor preservou a vida de William Branham para se tornar a estatura de um homem perfeito, coroado pelo Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, te adoramos, te servimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Às vezes fico pensando, que saudade que me dá. Meu coração bate mais forte, quase não dá pra aguentar. Mas eu estou esperando e a hora está pra chegar. Quando nosso mensageiro aos ministros aparecer, dando o último recado para mim e pra você. Que saudade, mãe, daquele lugar. Que saudade, mãe, daquele lugar. Um lugar maravilhoso que Jesus foi preparar. Um lugar maravilhoso onde nós vamos morar. Que saudade, irmão, daquele lugar. Que saudade, irmão, daquele lugar. Um lugar maravilhoso que Jesus foi preparar. Um lugar maravilhoso onde Jesus foi preparar. Às vezes fico pensando, que saudade que me dá. Meu coração bate mais forte, quase não dá pra aguentar. Mas eu estou esperando e a hora está pra chegar. Quando nosso mensageiro aos ministros aparecer, dando o último recado para mim e pra você. Que saudade, irmão, daquele lugar. Que saudade, irmão, daquele lugar. Um lugar maravilhoso que Jesus foi preparar. Um lugar maravilhoso que Jesus foi preparar. O profeta vai voltar, você precisa nisto crer, pois isto é uma promessa para mim e para você. O profeta vai voltar, você precisa nisto crer, pois isto é uma promessa para mim e para você. Que saudade! Não vejo a hora de
chegar a este lugar maravilhoso, a esta promessa gloriosa, e tomar posse desta promessa. Aleluias. Que saudade, irmão. Que saudade. Que saudade, irmão, daquele lugar, um lugar maravilhoso que Jesus foi preparar, um lugar maravilhoso Onde nós vamos morar. Um lugar maravilhoso que Jesus foi preparar. um lugar maravilhoso onde nós vamos morar. Amém? Foi lá em Jeffersonville, 1963, foram abertos os selos de Apocalipse 6, nas montanhas de Tucson, onde o velho camponês recebeu todos os mistérios a partir do sexto mês. Ah, que bom Seria encontrar andando aqui o velho camponês. Mas se eu viver sua mensagem, sei que algum dia o verei outra vez. Para os picos das montanhas, de madrugada saía ao encontro do cordeiro, que sempre lhe aparecia, mão velha sobre os ombros, calça jeans tão desbotada, chapéu preto na cabeça, rifle e bolsa pendurado. Ah, que bom seria encontrar andando aqui o jovem camponês. Mas se eu viver sua mensagem, sei que algum dia o verei outra vez. De apontamento das visões que Deus lhe dava sobre os futuros eventos, vejo as lágrimas quentes de William Marion Branham e o seu choro comovente nas montanhas de Indiana. Ah, que bom! Não seria maravilhoso encontrar aqui andando o jovem camponês? Mas se eu viver sua mensagem, sei que algum dia o verei outra vez. Ah, que bom seria encontrar andando aqui um jovem camponês. Mas se eu viver sua mensagem, sei que algum dia o verei outra vez. Sei que algum dia o verei outra vez. Sei que algum dia o verei outra vez. Amém? Aleluias. Deus te abençoe. E até uma próxima, se nos permitir.